Luís Martins, também as suas três prioridades. Três prioridades. Vou começar por uma, queria começar por acessibilidades e saneamento, mas para irmos bater à habitação, que tenho falado disto numa vertente um bocadinho diferente. É que eu acho que Machico precisa de infraestruturas, eu acho que tem que ser quase um plano de urbanização para Machico, ou de reurbanização para Machico. No meio desse plano temos as acessibilidades e o saneamento básico, que ainda faltam em muitas localidades. E essas infraestruturas e acessibilidades vão permitir, por exemplo, recuperar imóveis degradados, imóveis que não têm acesso, e até poder aproveitar alguns terrenos contíguos a essas residências, a essa zona, nesse plano de urbanização, em que as pessoas podem promover a construção da sua própria casa, como aconteceu durante muitos anos e durante as décadas de 80 e 90 e antes disso. A ideia seria também, neste âmbito da habitação, permitir uma construção nestas parcelas talvez mais pequenas, depois deste processo de reabilitação e de acessos. Fazer também um levantamento de terrenos públicos e bens públicos que possam ser afetos à construção em cooperação para as chamadas habitações a custos controlados, realmente já vamos falar, obviamente, de uma forma mais específica da habitação. Mas era de uma forma mais generalizada. Ok, mais generalizada. Posso passar à frente então? Depois falamos. A outra questão seria criar um gabinete ou um balcão de apoios sociais. Dentro desses apoios sociais, a área da saúde, com apoio a pequenas cirurgias, ou um projeto que já existe, que é o ABAN, que é de auxílio à compra de medicamentos, às consultas de diagnóstico, isto na área. Também apoio à natalidade, o apoio à natalidade. Criar também um gabinete de apoio e de prevenção à violência doméstica e aos jovens, à proteção de jovens e crianças em risco. E no âmbito da cultura também, do desporto, ou seja, concentrar num só balcão tudo o que há apoios, incluindo os apoios à habitação. Para quê? Quando o munícipe quer saber que programas é que tem ou que apoios tem, por exemplo, à habitação, temos 3 ou 4 programas de apoio à habitação. E depois o acesso à informação acaba por ser difícil. As pessoas muitas vezes não resolvem o seu problema e depois descobrem, mas afinal havia este programa, afinal há aquele programa. Então, concentrar também a informação num gabinete, num balcão de apoio ao munícipe. Também está farto da gestão socialista? Ora bem, eu vou entrar para outra vertente. Eu costumo dizer, e já tenho dito um bocadinho a brincar, um bocadinho a sério, que é Machico, não indo aos prognósticos só no fim do jogo, mas costumo dizer, se há lugar onde se pode, à velha moda do totobola, onde vale a pena gastar uma tripla, é Machico. É que só vamos saber mesmo no final do jogo. Há, de facto, os 12 anos de governação socialista têm o desgaste da governação. Eu tive os últimos 4 anos na Assembleia e pronto, fiquei ali no meio das duas bancadas e era um bocadinho o argumento do Partido Socialista na altura era que passaram muito tempo a pagar a dívida, que era a justificação para a falta de obras. E depois da parte do PSD, que tinham deixado a obra, e andámos um bocadinho nisto. Em algumas partes era preciso juntar esforços para seguir em frente, e às vezes isto não seguia, apesar de às vezes dizerem que, está bem, nós tentamos ajudar, tentamos articular com o Governo Regional. A verdade é que, de facto, da parte da Câmara, a nível de obras, de infraestruturas visíveis, acabou-se por ver muito pouco. Da parte do Governo Regional também, o investimento também foi muito pouco, à exceção da resolução da questão do cemitério do Porto da Cruz, que parece que a localização não foi a mais feliz, o município de Machico não teve outro contrato de programa com o Governo Regional, não pôde contar. Neste 1x2, acha que os outros partidos, PSD e PS, que já governaram, vão perder para o JPP? É assim, eu não digo que vão perder ou não que vão ganhar. Eu acho que há aqui três possibilidades em cima da mesa. Há a possibilidade do PSD ganhar, há a possibilidade do PS ganhar e, eventualmente, pode haver uma surpresa e o JPP também poderá ganhar. Ainda faz muito sentido, neste momento,
Ou são nesta reta assim, inicial? Eu acho que tem que haver, independentemente de cores políticas, e passados 50 anos de democracia, eu acho que é necessário dar um passo em frente. Mas isso aconteceu neste mandato? É assim, eu estive lá mais nos últimos 4 anos, mas também não deixa de ser verdade que o PS também disse que pagou 70% da dívida no primeiro quadriênio, nos primeiros 4 de 12 anos, só faltava 30% para pagar da dívida, acho que também fez muito pouco nessa parte. Em relação ao Governo Regional, acho que também poderia investir mais e acho que é a altura de dar um passo em frente. Independentemente da cor política que ganha, acho que isso não deve servir para condicionar o voto das pessoas. Acho que passados 50 anos as pessoas votam em liberdade, escolhem em liberdade e depois as instituições vão funcionar entre si. Agora, não posso deixar de reparar que no investimento do Governo Regional nos municípios, se nós olharmos, há uma tabela que é pública, Machico, há um outro concelho que ainda está abaixo de Machico, mas é o segundo concelho da região com menos investimento per capita por parte do Governo Regional. Ora bem, isto parece que nós chegamos aqui em casa sem pão, todos ralham e ninguém tem razão. Acontece o seguinte, é preciso de facto agilizar processos, é preciso incentivar o investimento privado e é preciso criar condições. Uma delas é o PDM, e acho que o PDM poderia, e ninguém melhor do que o Sr. Engenheiro, o candidato Alexandre, que é que tem estado com o PDM, mas é assim, o PDM tem que prever, ou deve prever no PDM, zonas para edificação turística, por exemplo. Podemos definir essas áreas, como já foi falado em definir áreas para habitação coletiva em altura, também podemos definir áreas para o edificado turístico. Depois podemos também reabilitar. Há a questão do Forte São João Batista, que tem sido uma obra de santa engrácia, e nós andamos todos já insatisfeitos com isso, que aquilo está ali na própria Baía de Machico, ali mesmo à beira-mar, e chegar a Bom Porto não chega. Temos a questão da ETAR também logo ao lado, que acho que também não ajuda muito. Ter ali uma zona de lazer, uma zona turística por excelência, ali junto à praia artificial de areia amarela, que acho que até foi muito bem conseguida, acho que até ficou bem. E depois temos ali um espaço para uma zona turística, e logo ao lado temos um ETAR, também não ajuda. Agora... Mas isso é tudo culpa da Câmara? Não foi a Câmara que fez a ETAR. A ETAR já estava lá, foi uma obra do Governo, a meu ver, muito mal projetada para ali. A praia fica bem enquadrada, a ETAR ao lado de uma praia, não me parece. Acho que... Sim, pior só não foi o melhor. Cruz, que nunca funcionou. Não foi o melhor. Depois, além dessa parte, da parte da Câmara, é de facto a agilização de processos, eu tentar investir, mas isto tem que funcionar entre as duas instituições. Por exemplo, uma coisa que pode ajudar a desenvolver o turismo em Machico, por exemplo, é a ligação, e já se falou, isto não é novidade, é a ligação entre a Baía de Machico e o Parque Desportivo de Água de Pena, se necessário for algumas partes em túnel. Mas quem é que tem que fazer isso, a Câmara ou o Governo? Acho que tem que ser os dois. Estas partes são infraestruturantes. Eu tenho noção do que é o orçamento da Câmara, por acaso tem crescido nos últimos anos, tem crescido ligeiramente nos últimos anos, aumentou a receita de IMT, como aumentou na maior parte dos concelhos, devido às transações no imobiliário, mas acho que é uma obra que aí tem que haver uma parceria, não podem estar de costas voltadas, porque isto é todo território madeirense, independentemente de quem ganhe, seja PS, seja PSD, seja o JPP, acho que isto tem que sentar à mesa e resolver estas questões. Miguel Luís Bastins, há pouco falou que uma das prioridades era a habitação, que de resto é uma preocupação não só de Machico, mas de qualquer maneira, como tenciona então resolver o problema da habitação? O problema da habitação começa primeiro por dar opções às pessoas e deixar a serem as pessoas também a resolverem o seu próprio problema da habitação. Ou seja, a Câmara não pode ser um entrave nem um atrapalho à habitação. Quando eu digo que é preciso criar infraestruturas, se a Câmara criar as infraestruturas, as pessoas podem reabilitar as suas casas. As pessoas que receberam um terreno dos pais ou dos avós podem utilizá-lo e fazer uma habitação. E isto vai fazer o quê? Com que se gere menos pressão no mercado. Também sou favorável que se crie uma bolsa de habitação municipal. Essa bolsa também será para acudir a algumas emergências sociais e também para disponibilizar mais habitação às pessoas que assim queiram aceder, por exemplo, no centro de Machico, onde se tem ali várias profissões, imagina, várias profissões que desempenham ali a sua função, seja função pública ou não, e que precisam de habitação. Então, há um parque habitacional a custos controlados que as pessoas podem aceder.
Se permitirmos que as pessoas construam também, é mais fácil. Depois podemos ir para a outra vertente, que é a da habitação cooperativa e a custos controlados, em que as pessoas podem aceder, em que pode haver aqui uma parceria tanto da Câmara, Governo e com as próprias cooperativas e definir que, de facto, o dinheiro que entra do erário público vai se refletir num preço mais baixo. E depois, numa terceira via, para quem tenha essa possibilidade e esse mercado, termos os investidores privados que, de facto, também sem empecilhos e com regras claras também possam construir e vão pôr as suas habitações no mercado, e aí nós vamos ter aqui 4 ou 5 vertentes de oferta em que cada um vai optar por aquela que melhor se adequa à sua situação. Muito bem. É um assunto sobre o qual eu confesso que não me tinha debruçado muito, nem pensado muito sobre esse assunto das jaulas. Ainda mais que nós, em Machico, prezamos tanto a liberdade de falar de jaulas agora. Não é muito a propósito. Mas é um tema... Mas relativamente às jaulas, eu sei que, por exemplo, o JPP já tem tido uma postura política relativamente a isso e que tem sido mais estudada pelo nosso deputado na Assembleia Legislativa Regional, o deputado Rafael Nunes. E tem uma posição sobre isso. Agora, é assim, as jaulas, há aqui uma necessidade, que, como falava o engenheiro Luís Ferreira, a nível de ter mais proteína, ou que futuramente o mar não permite tanto. Mas é um assunto, para quando chegar à altura, é um assunto para ser estudado, e é preciso ter em conta os impactos ambientais, o impacto paisagístico, que pode haver lugares onde não tenha tanto impacto paisagístico. O que eu vejo as pessoas nos outros concelhos, quando reclamam, é que não querem nas zonas de lazer, aquelas zonas ali praticamente visíveis, junto a uma praia. Se for eleito, o Machico vai adotar algumas políticas do Conselho Vizinho de Santa Cruz? Algumas sim. Sim, algumas sim. Por exemplo, o plano de mobilidade, que é importante. Algumas medidas na área da saúde, algumas medidas a nível do urbanismo também. Acho que precisamos de mudar algumas medidas ao nível do urbanismo. Deixem-me dizer isto de forma um bocadinho figurada, praticamente um bocadinho lavar a cara. Que acho que o Machico precisa um bocadinho disso, precisa de se tornar mais atrativo. Às vezes são pequenas coisas, são pequenos retoques e que fazem toda a diferença. O JPP pode ser prejudicado num concelho com uma bipolarização bastante acentuada entre PSD e PS? Poder-se-ia dizer que sim, mas neste momento eu considero que não. Acho que é assim. Volta a apostar na tripla? Volta a apostar outra vez na tripla. Poderá não ser prejudicado por isso. Eu sei que existe essa bipolarização. Eu sei que se pode dizer que PSD e PS partem à frente. Se nós olharmos para os últimos dados, a melhor votação que nós tivemos em Machico foi 19%. Agora, acredito que há ali um eleitorado que poderá... que é um eleitorado volátil, que vota consoante as circunstâncias, e o que se nota em Machico é que, de facto, há uma grande vontade de mudança, há uma grande vontade que se dê mais vida a Machico, e isso poderá fazer alguma diferença, e é por isso que eu volto a apostar, como estava a dizer, na tripla. Luís Martins, senti dificuldade em elaborar a lista do JPP para os diversos órgãos autárquicos de Machico? Não. A resposta é mesmo não. Pensei que poderia ser mais difícil, mas fui provavelmente dos primeiros concelhos, se não os primeiros, a ter a lista fechada. Tinha falado com mais pessoas. É uma lista que consegui com bastante qualidade, que eu preparei-me exatamente para a tal tripla. E tenho uma equipa versátil, com formação em diversas áreas, não com experiência autárquica. Com experiência autárquica eu fiz, tirando um ano que estou no Parlamento Regional e os 4 anos na Assembleia Municipal, não tenho mais experiência política, sou, como o que se pode dizer, vindo da sociedade civil. Tenho um elemento da minha lista que fez também um mandato numa Assembleia de Freguesia. Tirando o resto, são pessoas da sociedade civil, que têm várias profissões, desde a gestão ao urbanismo, professores. É uma equipa multifacetada para isto, mas acabei por não ter dificuldade na constituição da lista. Uma lista que considero até com bastante qualidade e preparada para o que o povo de Machico eventualmente queira. Muito bem. Passamos a um espaço também curto de respostas rápidas, mas a mesma pergunta para os três. Começo por, precisamente, Luís Martins. Como tenciona ajudar a resolver os atrasos com esta questão do Forte da reabilitação, do Forte São João Batista?
é do género, ou sim ou sopas, tem que ser mesmo sim ou sopas, ou o empresário quer continuar ou não quer continuar e passamos à frente, passamos ao seguinte. A zona da Portela perdeu algum dinamismo económico nos últimos anos. É possível reativar economicamente aquele espaço? A Matur é também um problema enorme de Machique. A Matur diz-me alguma coisa, foi o meu primeiro emprego antes de ser professor, tinha acabado o 12º ano, em 1990. E acontece o seguinte, é com algum carinho quando falo da Matur e com alguma nostalgia e alguma tristeza quando via o estado em que chegou a Matur. Por exemplo, falou-se na reabilitação da piscina olímpica, o que nunca aconteceu. Eu ainda há dias, no último debate que nós tivemos, tinha falado, por exemplo, num projeto que podia ser uma espécie de aldeia turística, onde podíamos ter já a vertente da habitação, porque já lá existe, e também uma vertente turística, onde podíamos ter uma diversidade e uma interação cultural e também um local próprio também para eventos culturais, onde podíamos juntar tanto a população local como os turistas que nos visitam. Há muitos turistas que eles gostam de ver as tradições, o que é diferente, porque depois fazemos tudo muito igual e acho que podemos ter ali um destino diferenciado. Las Vegas não vai ser, por acaso já foi, eu cheguei lá nos anos 90, os colegas de trabalho que tiveram nos anos 80, que tinham muito turismo americano, na altura já não era mais ingleses e holandeses, estes testemunharam que era mesmo mais Las Vegas, especialmente no Atlantis, no último país que funcionava como discoteca, com uma vista maravilhosa. Se não for eleito presidente, vai assumir a variação até 2029? Se não for eleito presidente, sim, é para assumir a variação. Muito bem. Seguimos então agora para os últimos 30 segundos em que os candidatos são convidados a explicar aos eleitores por que razão devem votar nas suas candidaturas. Luís Martins. Ora bem, apresentei um projeto e pus-lhe um slogan que era Machique nas suas mãos. O Machique nas suas mãos significa deixar Machique nas mãos do povo. Ou seja, Machique nas suas mãos e é nas nossas mãos e peça essa ousadia para mudar. Porque sei que em Machique tem sido uma terra que tem tido ousadia para mudar ao longo do tempo, tem alternado e neste momento é um projeto para o povo de Machico e é um projeto que é colocar de facto o poder nas mãos do povo. E a centralidade é o povo de Machique.